O pessoal estava falando, estava mudo aí, mas agora chegou o microfone. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, amigos. Vou falar um pouco aqui sobre o que Emmanuel fala para a gente sobre essa frase que a gente usa muito, mas às vezes com o pensamento de Emmanuel a gente talvez veja com outros olhos. A frase é: Deus te abençoe, Deus te abençoa. Então, tem aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo, Coríntios. Então, Emmanuel vem dizendo: espíritos atrasados que ainda somos, esqueçamos-nos de quanto Deus nos concede por amor e misericórdia. E assim sempre lamentamos e, numa análise imparcial, verificamos o quanto somos ingratos. Deus, a personificação absoluta do amor, nos ampara em todos os instantes da nossa vida, mas raramente percebemos. A nossa vida deveria ser um hino de gratidão ao Pai. Em momento nenhum nos falta amparo e proteção, mesmo quando não percebemos e só reconhecemos sua falta quando o perdemos. Numa reflexão simples sobre a nossa curta existência, tentemos ficar sem respirar, sem nos alimentar, sem dormir, sem saúde, para valorizarmos o que nos falta. E só então damos graças a Deus pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos, pelo sono reconfortador, pela saúde restabelecida. Se nos propusermos a refletir sobre as infinitas bênçãos que recebemos, ficaremos surpresos. E o que o Pai espera de nós? Que simplesmente nos comportemos como irmãos de seus demais filhos, fazendo ao próximo o melhor que pudermos. Mesmo que ainda não façamos todo o bem que poderíamos, Deus continua nos abençoando. Reflitamos sobre o conselho de Emmanuel e realinhemos nossa vida. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveite o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila, na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança. Tem confiança, né? Isso, Emmanuel é demais. Trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Em tudo devemos dar graças a Deus, pelas bênçãos que nos concede. Então, que Deus nos conceda sua graça. E que a paz do Senhor Jesus se estenda por todos nós, principalmente naqueles que estão pensando que eu estou fazendo bem. Muito bem, né? Após esse episódio, nosso irmão José Souza, trouxe o pensamento de Emmanuel, vamos agora passar a palavra ao nosso irmão Zé Neto com o tema A Senda do Progresso e o Papel da Reforma. Sim. Nosso irmão lembrou aí de a prece, eu esqueci. Vou pedir nosso irmão Pacífico, por gentileza, fazer a prece. Boa tarde a todos. Mais um domingo, primeiro domingo do mês, nessa mês de setembro, um mês bonito, né? Que Deus nos abençoe sempre, ilumine nosso irmão Zé Neto, para como sempre, né? Ele, a sua gentileza, está participando das nossas palestras, enriquecendo a todos nós. O Senhor Jesus, amado Mestre, estamos aqui reunidos para te agradecer e te pedir, Senhor, oração para todos os irmãos encarnados e desencarnados.
os irmãos que estão sofrendo, os irmãos que estão passando por dificuldades, e todos nós. Vivemos uma boa semana, para que ilumine todos, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Muito bem, agora sim, né, após a prece, vamos ouvir a palavra do nosso irmão Zé Neto. Boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Salvando aqueles que estão aqui, bem como aqueles que se encontram tanto nesse momento assistindo ao vivo ou que, no momento oportuno, poderão nos ouvir posteriormente. Ao contrário de Alan, minha vista não é muito boa, não, então não consigo nem ler direito. Então, me perdoem aqueles que eu não faço menção, que realmente eu não consigo enxergar direito a letrinha pequena do celular. Pois bem, meus irmãos, o tema que nós escolhemos tratar aqui na tarde de hoje é a senda do progresso e o papel da reforma íntima. A senda no sentido de caminho, né? O caminho do progresso e qual o papel que a reforma íntima, qual a ligação que a reforma íntima tem com o progresso. Então, para isso, a gente vai começar conversando sobre progresso. Depois a gente conversa sobre reforma íntima e depois a gente mostra qual o papel da reforma íntima nesse caminho do progresso. A lei do progresso é uma das leis de Deus. Então, onde está localizada na codificação a explicação sobre a lei do progresso? As leis estão inseridas no livro 3º do livro dos Espíritos, na parte de leis morais. Então, a lei do progresso é uma das leis morais que está ali inserida. Nós temos lei do trabalho, lei da destruição, lei de justiça, paz e amor, lei da adoração, são várias. Nós temos várias leis. Hoje, nós vamos nos preocupar com a lei do progresso. É a partir das perguntas 776 e seguintes que vai estar a explicação sobre a lei do progresso. Obviamente, são muitas perguntas e respostas. Muitas respostas são bem longas. Aqui a gente vai focar naquilo que vai nos interessar para o papel da reforma íntima. Então, vão ser linhas bem gerais sobre o progresso que nós vamos ver aqui. Mas a primeira coisa, a primeira informação que nos é dada nas respostas às perguntas de Kardec é a diferença entre estado natural e lei natural. E isso vai ser importante para a gente entender onde vai atuar esse progresso. O que seria o estado natural? Sabemos que tudo no universo é criação de Deus. Nós, enquanto espíritos, o universo, os planetas, tudo é criação de Deus. Sempre que algo é criado, ele se encontra no seu estado natural. Então vem a espiritualidade e diz a Kardec que o estado natural é o estado primitivo das coisas. O estado natural é o estado primitivo. Enquanto que lei natural, em que pese ambos usarem a palavra natural, lei natural é outra coisa. As leis naturais são as leis de Deus. Então, aquelas leis que eu citei, algumas aqui há pouco, de igualdade, enfim, várias leis que a gente vai estudar do progresso, são as leis naturais, as leis de Deus. Qual é a relação entre o estado natural, a lei natural, e por que isso é a primeira pergunta da lei do progresso? Porque a lei natural, agindo naquilo que está em estado primitivo, em estado natural, vai fazer com que as coisas progridam. Vai fazer com que elas saiam desse estado natural, primitivo, e comecem a evoluir. Então, por isso que ele faz essa explicação. As leis naturais se aplicam a tudo em qualquer época, mas como se elas se aplicam a algo que está no estado primitivo, no estado natural, começa o processo de evolução. Começa o processo de progresso. Mas e esse progresso? Acontece em quem? Com quem? Onde? Quando a gente começa a nos afeiçoar do doutrina dos espíritos, a estudar um pouquinho, a escutar uma palestra num livro, um dos primeiros conceitos que a gente consegue assimilar é que nós, espíritos, progredimos. A gente progride. Nós já fomos, em alguma época da nossa existência, naquele estado natural primitivo. Hoje, sabemos que não somos mais primitivos, Basta ver que estamos no sábado à tarde aqui, estudando um pouco
do Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, tentando nos melhorarmos, né? Tentando ser pessoas melhores. Já temos algum conhecimento, por menor que ele seja, em vários aspectos da existência humana, então primitivos nós não somos. Mas esse primeiro conceito, que é o conceito básico de progresso, é os espíritos, eles progridem. Então todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Mas a grande novidade, quando a gente começa a estudar a lei do progresso, é que não são só os espíritos que progridem. Os planetas, eles progridem, a sociedade, ela progride, nossa cidade, ela progride. Tudo está submetido à lei do progresso. Só que se você parar para pensar, o planeta, ele não tem um espírito. A sociedade, ela não tem um espírito. O nosso país, ele não tem um espírito. Se somos nós, espíritos, que estamos submetidos à lei do progresso, qual é a consequência que a gente chega aqui? A evolução, o progresso dos espíritos faz com que as comunidades evoluam. Então, a partir do momento que a gente tenta ser uma pessoa melhor e consegue se melhorar um pouquinho, nós estamos dando a nossa contribuição para o progresso da humanidade. Eu não gosto muito de ditado, não, né? Aí dizem aquele assim, uma andorinha só não faz verão. Mas tem outro que diz, de grão em grão a galinha enche o papo. Então significa dizer que se cada um de nós não fizer sua parte na evolução, o todo, ele não evolui. Ele não evolui. Então vamos pensar como nossas mães brigavam com a gente, né? Ah, mas fulano falta aula para fazer isso. Todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo a coisa errada que você vai continuar fazendo a coisa errada. Se preocupe com a sua parcela nessa evolução, nesse progresso do tudo. Então, nossa cidade tem como evoluir a partir do meu progresso individual? Tem. A partir do momento que eu evoluo, que eu quero me tornar uma pessoa melhor, você começa a ser exemplo na célula menor que nós fazemos parte, que é qual? A família. Na sua casa. Se você tenta ser uma pessoa melhor, dar bons exemplos, aqui contamina. Então imagine cada um de nós fazendo isso, e isso reverberando, e isso progredindo de um para outras pessoas. Então quando a gente diz assim, que nós estamos contribuindo, esse papel pequenininho vai sim ser super importante no papel do todo. Vamos lembrar do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. Lá há inúmeras explicações de que os planetas evoluem. Mas por que os planetas evoluem? Os planetas evoluem acompanhando o estado de evolução dos seus habitantes. Então, já devem ter ouvido falar muito nos últimos tempos, foi bem antes da pandemia, então, sei lá, já deve ter uns 8 a 10 anos, que se fala de transição planetária. Que o nosso planeta Terra, de uma forma, isso já vem falado há muito tempo, não é mais de uma forma mais contundente, mais específica, mais detalhada. O nosso planeta Terra, de acordo com a classificação que Kardec coloca nesse capítulo 3º, de 5 níveis de evolução, onde o primeiro são os mundos primitivos, ou seja, aqueles mundos que estão ainda em estado natural, para os mundos perfeitos, o nosso está no 2º grau, mundo de provas e expiações. Nós estamos passando por um processo em que vamos virar um planeta de regeneração, ou seja, o planeta está evoluindo. É porque o espírito do planeta está evoluindo? Não, não é o espírito do planeta que está evoluindo. A sociedade está evoluindo, nós estamos evoluindo, então o planeta está sendo alçado, a um patamar em que o bem já vai prevalecer. E dito isso, eu gosto sempre de lembrar, tem um livro muito comentado, Os Exilados de Capela, muito comentado na doutrina espírita, que havia um determinado sistema que evoluiu. Na sua evolução, espíritos que não acompanharam a sua evolução moral não poderiam ficar ali. E aí, grande parte deles foi direcionada aqui para a Terra, que precisava de espíritos evoluídos intelectualmente para ajudar no progresso do nosso planeta, mas que estivessem em um grau de compatibilidade moral. Então, eles vieram para cá e foram chamados os exilados de Capela. Então, eu costumo dizer, ora, se nós estamos, no atual momento, passando por esse processo de transição, nós estamos virando um planeta
de regeneração, nós, os espíritos que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados no planeta Terra, né, nesse processo de lei do progresso, nesse processo de evolução no planeta Terra, haverá um momento em que nós, para continuarmos aqui, precisamos estar num nível de elevação de um planeta de regeneração. E aí, se a gente está aqui, quando o planeta ainda não nos oferece condições tão favoráveis ao bem, quando ele estiver, eu quero continuar aqui. Né? Eu quero continuar aqui. Quem não quer continuar num lugar melhor do que se encontra? Mas aqueles que não conseguirem acompanhar esse grau de evolução não vão poder ficar aqui. Então, quem sabe, daqui a séculos, a milênios, vai ser escrito o livro Os Exilados da Terra. Eu não quero ser personagem desse livro. Então, eu aconselho a todos a ninguém querer virar personagem do livro Os Exilados da Terra. Então, vamos fazer a nossa parte, ajudando as nossas instituições, a nossa sociedade, desde a nossa casa até coisas maiores, passando e chegando no nosso planeta, vamos fazer a nossa parte para tudo evoluir. Então, essa segunda informação importante é, não são todos espíritos que evoluem. Tudo está submetido à lei do progresso. E eu diria mais, esse progresso, ele é a olhos vistos. Muita gente diz assim, é tanta coisa ruim que a gente vê hoje, né? Na imprensa, em rede social, na internet, as pessoas comentam, é tanta coisa ruim que acontece. Mas vamos parar para pensar. Vamos pensar no seguinte, nós estamos no ano de 2024. Há apenas, fiz até as contas antes de vir para cá pensando nesse exemplo, há apenas 136 anos, 136 anos em termos de história, não é nada em termos de história. Né? A gente fica pensando que 136 é muito, porque o nosso corpo não vive 136 anos. Mas em termos de história, isso é muito pouco. É muito pouco. O planeta Terra tem mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos de formação. Então, 136 anos não é nada. Há apenas 136 anos poderia haver escravos no Brasil. Hoje, é um senso comum mediano, né? Majoritário, nem mediano, majoritário, graças a Deus, que a escravatura é uma coisa horrível na história da humanidade. Que não é mais admissível isso nos dias de hoje. Há apenas 136 anos isso era possível. Então veja que a evolução acontece a olhos vistos. Né? Por mais que você se indigne com uma coisa, com outra, muita gente fala assim, não, mas veja, a quantidade de corrupção que acontece nos poderes públicos ela é enorme. Talvez hoje ela seja, a gente tem essa percepção maior porque ela é divulgada. Porque há meios de investigar, há meios de ser difundido entre as pessoas. Imagine como era, vamos botar na mesma data, há 136 anos. Como a coisa pública ela não era tratada. Sem ter fiscalização, sem ter órgãos de controle, sem ter imprensa. Estou dizendo que a imprensa sempre acerta, não é isso. Mas a gente sabe que ela exerce o seu papel de mostrar as coisas que acontecem também. Então, e do outro lado, também numa das respostas, as espiritualidades a Kardec é o seguinte, olha, mas às vezes é preciso se mostrar muito mal para que o bem seja valorizado e reconhecido. Então, é claro, assim, olhos claros, não podemos desdizer essa informação que as coisas hoje são muito melhores do que elas eram antigamente. Né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, países em que a pena de morte ainda seja prevista, não são muitos hoje em dia, mas há grande parte desses em que a pena de morte, por exemplo, ela é prevista, sequer ela é usada mais, só não tiraram das leis. E ainda aqueles em que ela é usada, é muito pouco usada. Isso é uma prova também que nós estamos evoluindo, porque nem ao Estado é dado o direito de matar ninguém. Né? Pena de morte, eu gosto de falar, a gente tem uma conversa só sobre isso, não é o caso aqui para hoje. Pois bem, então, o que eu estou querendo mostrar é que, assim, já foi muito pior, gente. Já foi muito pior. Então, por mais que nos choque, vai continuar nos chocando. As coisas ruins que a gente vê acontecendo no dia a dia, mas podem ter certeza, antes era muito, muito pior. Pois bem, e ainda naqueles sistemas que culturalmente a gente não consegue entender, é outra cultura, é outra religião, são outras crenças, as mudanças não acontecem na velocidade que nós, do ponto de vista ocidental, gostaríamos que acontecesse, do ponto de vista cristão, mas elas acontecem.
Até bem pouco tempo, em alguns países, a mulher não poderia dirigir. E aos poucos isso já foi sendo permitido. Veja que, para nós, soa um absurdo uma mulher não poder dirigir um carro. Mas certos povos, agora que esse direito está chegando. Então, ainda que não seja na velocidade que, do meu ponto de vista, acha que deveria ser, a revolução ela está acontecendo, o progresso ele está acontecendo. Outra coisa super importante que se dá nessas primeiras linhas introdutórias sobre a lei do progresso é que essa lei do progresso ela é aplicada a tudo e a todos em um sentido só. Não a lei do regresso, só a lei do progresso. Então você só evolui. No máximo você estaciona. Evoluir, voltar para trás, com perdão da expressão, isso não acontece. Tá? Aí a pessoa pode pensar o seguinte: não, mas eu vim para me tornar uma pessoa melhor, eu vim com uma missão, seja lá qual for a missão, né, ser um bom pai, trabalhar direitinho, ser honesto, seja lá o que for, mas eu fiz um monte de coisa errada naquela existência. Não fiz nada do que eu me comprometi a fazer. Eu não vou estar retrocedendo, não. Uma coisa é você estacionar na lei do progresso, você estacionou, não teve como você evoluir, já que você não cumpriu com aquilo que você havia se comprometido. Assumindo novos débitos por conta das coisas erradas que você fez. Isso não significa dizer que você vai voltar na escala evolutiva. Né? Você deu uma estacionada, assumiu novos compromissos por conta de algumas coisas erradas que você tenha feito por acaso, e a partir dali você vai partir do mesmo ponto, ainda que com outras obrigações assumidas, certo? Então isso é uma informação muito importante. O progresso sempre é para frente, ele nunca volta. Pois bem. Outra informação muito importante que a doutrina dos Espíritos nos dá, a espiritualidade nas respostas em O Livro dos Espíritos. O progresso, ele acontece de duas formas. Ele acontece na evolução moral, mas também na evolução intelectual. E nem sempre, ou quase nunca, as duas acontecem ao mesmo tempo. Então, nos diz a espiritualidade que, geralmente, inclusive, a evolução intelectual ela avança a passos mais largos do que a evolução moral. E aí a gente pode pegar o nosso mundo atual, a nossa sociedade atual como modelo. A tecnologia está extremamente avançada. Eu nem preciso voltar 136 anos. Né? Se eu voltar 15 anos, tem coisas hoje em dia que há 15 anos a pessoa ia dizer: não, é brincadeira que você está falando, isso não existe, isso que você está dizendo. E existe. Então, voltei só 15 anos. Se 136 não é nada, imagine 15. Então, isso nos mostra que a evolução intelectual ela está a passos largos. Ela está a passos muito acelerados. Enquanto nós, espíritos, falei de tecnologia, que é uma coisa global, né, a sociedade, mas a gente também tem obstáculos ao progresso. Se tudo está submetido à lei do progresso, se ela só tem um sentido, por que ela não acontece, então, tão rapidamente ou de outra forma? Dois são os maiores obstáculos que a espiritualidade disse a Kardec: orgulho e egoísmo. Como somos seres orgulhosos, como somos seres egoístas, isso vai impedir que a gente avance mais rapidamente. Por quê? Nos impede de fazer caridade e nos impede de sermos pessoas humildes, simples. Então, o orgulho e o egoísmo ficam ali segurando a evolução nossa. Se segura a nossa evolução, qual a consequência? Segura a evolução do todo. Da sociedade, do nosso país, do nosso planeta, enfim, de tudo que, como vimos, é submissão, tudo é submetido à lei do progresso. Pois bem, então, um tópico muito interessante que Kardec pergunta, e eles respondem a Kardec, é quando ele está questionando se a legislação humana, as leis humanas, elas também progridem. Já vimos alguns exemplos aqui que já dão até a resposta, né? As leis humanas, elas também são submetidas à lei do progresso. Lembrando que as leis humanas, obviamente, são feitas por seres imperfeitos, que somos nós, os seres humanos, então não tem como ela ser perfeita. Não tem como alguém que é imperfeito fazer uma coisa perfeita. Né? É uma conclusão lógica, isso não tem como. Mas elas estão sim submetidas à lei do progresso e vêm também progredindo. Antigamente, nos próprios textos dos evangelhos, tem vários exemplos disso, que se você devesse alguma coisa a alguém, até sua família ia responder.
né? Até se uma família ia responder. Hoje em dia, isso não mais acontece. Mas quando a pessoa desencarna, morre, vai responder. Não, não é a pessoa, o filho, é a herança que vai responder. Não vai para o filho. Então, nem a legislação humana, que é imperfeita, ela bota mais nos filhos, por exemplo, o pai cometeu um crime, vamos prender o filho. Não, isso não acontece mais. Então, e isso já aconteceu. Então, é claro que a legislação humana ela também vem melhorando, também vem sendo aplicada a ela a lei do progresso. Mas tem uma parte dessa resposta da pergunta 796 do livro, o Livro dos Espíritos, que a espiritualidade fala uma coisa que eu acho perfeita. Porque quando a gente está falando de lei, ele até pergunta assim, né? Mas é necessário as leis serem tão severas? Né? A legislação humana ela precisa ser tão severa? A pergunta é mais ou menos essa. A espiritualidade diz, olha, a lei vai ser proporcional ao estado de andamento dos homens. Quando os homens aplicarem fielmente as leis de Deus, nem lei humana ia precisar mais, porque tudo já ia estar regulado pela lei de amor, justiça e caridade. Mas aí ele diz o seguinte, o problema é que os homens fazem leis para punir quem comete o erro. Ele não se preocupa com a origem do erro. A grande maioria da sociedade, mundo afora, ela quer a punição. Ela não se preocupa com a prevenção. E vem uma frase que eu acho fantástica, porque isso causa muita discussão até hoje em dia, mas está lá. Eu gosto de dizer isso em ipsilitras, eu vou exatamente dizer o que está, para não acharem que isso está escrito em O Livro dos Espíritos. Não há senão a educação para reformar os homens. Então não são leis mais severas que vão reformar os homens e fazer as pessoas serem melhores. Só através da educação. A educação vai transformar a sociedade. E não estamos falando também, mas não estamos falando só da educação formal, daquela que você aprende na escola, daquela que vai lhe dar até o ensino médio completo, enfim, formado. Não é, essa também faz parte? Também, mas não é só dessa que está se falando. É a educação que é responsabilidade dos pais, é a educação que é responsabilidade de todo aquele que tem uma influência sobre uma terceira pessoa. Né? Porque se a gente pega educação num termo muito amplo, todas as vezes que no seu trabalho você está fazendo uma coisa e as pessoas lhe têm em consideração e lhe têm como espelho, quer queira você, quer não queira você, você está ajudando na educação, está influenciando na educação daquela pessoa. Então veja que essa não há senão a educação para reformar os homens tem um sentido muito mais profundo do que a gente está apenas nas bancas escolares. Né? Olha a importância que a espiritualidade superior nos chama a atenção para a educação e o papel dela no progresso da humanidade. Pois bem, outra coisa bem interessante que eles perguntam, está quase finalizando essa primeira parte, que é a parte da lei do progresso, é sobre a civilização. Se a civilização, porque, por exemplo, para alguns filósofos, a civilização é a decadência da humanidade, é o fim da humanidade. Aí ele pergunta, a civilização é o quê? O que a espiritualidade responde, é um progresso relativo. E por que ela diz que é um progresso relativo? Porque ela diz, o problema é o uso do que os civilizados fazem da civilização. O problema é esse. Porque o dito mundo civilizado também comete muitas atrocidades em nome da civilização. É isso que ele está dizendo. O problema é o uso que se faz da civilização. Porque as coisas em si só elas não são boas ou más. Porque a característica, a qualidade boa ou má, nossa, é de espírito. Né? Se eu pego, eu estou com o meu aqui, se eu pego um celular, o celular é uma coisa boa ou ruim? O celular ele não tem a característica de ser boa ou ruim. O celular é um aparelho tecnológico. O que é que vai ser bom ou ruim? O uso que eu vou fazer dele. O que eu vou fazer com o meu celular? Eu consigo desde ajudar uma pessoa a cometer um crime, tudo através do celular. Então é isso que a espiritualidade, né, numa proporção muito maior, fala da civilização. O problema é o uso que o homem faz da civilização. Mas sim, ela representa um progresso relativo. Nós saímos do estado primitivo, nós saímos do estado de barbárie e passamos a ser pessoas organizadas em forma de uma civilização. Pois bem, onde entra a reforma íntima? Nós falamos um pouco sobre a senda do progresso, sobre esse caminho
do progresso que todos nós estamos submetidos. Foi dito aqui, né, na abertura do trabalho por Alain, que a reforma íntima é um dos conceitos basilares do Espiritismo. É a gente promover a nossa reforma íntima. Mas vamos dar um passo atrás para poder chegar na reforma íntima. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aflições são os sofrimentos, né? Tem nada a dizer na origem dos nossos sofrimentos. Tem a dizer na origem. E Kardec separou essa origem em 2 pontos do tempo, digamos assim. Ele diz que os nossos problemas são originados por causas atuais, ou seja, causas da nossa própria existência hoje, trazem problemas hoje para a gente, e tem aquelas causas anteriores, ou seja, que não tem uma ligação imediata com a minha existência atual, ou seja, são existências anteriores, mas os seus reflexos estão acontecendo atualmente. Então, do ponto de vista temporal, Kardec coloca as causas em 2 momentos, dos problemas que hoje encarnado enfrenta. As causas atuais e as causas anteriores. E sobre esse ponto ainda é importante a gente dar uma ressaltada que Kardec nos chama a atenção que a maioria esmagadora dos nossos problemas são causados por coisas atuais. Porque nós espíritas temos assim o imaginário popular de que tudo que eu estou fazendo hoje, eu estou pagando erros do passado. Não, a maioria das coisas que acontecem hoje foi coisas que hoje mesmo, no sentido da atual existência, hoje mesmo eu fiz. Porque essa ligação com a reencarnação, com as existências anteriores, são as grandes questões da vida. Se eu fiz sempre, todas as existências anteriores, uma pessoa orgulhosa, então, nessa existência, eu vou ter vários problemas relacionados ao orgulho. Agora, cada coisa que for acontecendo na minha caminhada, são causas atuais, por conta das escolhas que eu fiz ou deixei de fazer na atual existência. Mas, por bem, esse não é o foco hoje. Mas sejam as causas atuais, sejam as causas anteriores, quem Kardec diz que é o responsável pelos nossos problemas lá em Bem-aventurados aflitos? Nós mesmos. Nós mesmos. Se eu fiz coisa errada na outra existência, se eu fiz coisa errada nessa existência, fui eu que fiz a coisa errada. Porque muitas vezes as pessoas costumam dizer assim: eita, está acontecendo isso na tua vida, né? Que chato que isso está acontecendo. Não, mas foi Deus que quis assim. A gente bota a culpa em Deus. Né? Ele acordou de mau humor provavelmente algum dia e disse: você vai ter um problema, porque eu estou dizendo que foi ele que quis. Eu não estou dizendo uma origem para isso ter acontecido. Foi ele que quis. Como ele é a autoridade, ele manda fazer o que for. Ou então alguns dizem assim: não, foi muito azar, meio isso está acontecendo. Então você bota na sorte, ou azar, no destino. Muitos costumam dizer assim: teve um problema no trabalho, terminou sendo demitido. Não, mas isso é culpa de fulano, foi por causa dele que eu fui demitido. Ou seja, a gente geralmente coloca nos outros, seja Deus, seja a sorte, seja outra pessoa, e o espírita tem um agravante, tem, né? Bota a culpa no obsessor, né? Por que você fez isso? Não, foi meu obsessor que estava ali no meu ouvido, foi por isso. A gente costuma botar a culpa sempre nos outros. Mas vem Kardec nos chamou a atenção. Não, os problemas da sua vida foram causados por você. Você faz coisas, nós tomamos decisões que não são as mais acertadas e vamos colher os frutos da nossa plantação. Então, Kardec sempre diz: olha, seja em existência anterior, seja na atual existência, se você está passando por algum problema, a responsabilidade foi sua de estar passando por aquilo. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, a gente vai lá para o final. No final não, do meio para o final. Capítulo 15. Fora da caridade e não a salvação. Primeiro, a gente já tratou isso aqui, né, em outra oportunidade, mas bem rapidamente, o que é a salvação? A salvação não é aquele passe de mágica, né? Não é você subir para o céu, o paraíso. Não, não é isso, salvação. Salvação é a nossa evolução. É a gente conseguir se melhorar para, sim, usufruir, né, das benesses dessa nossa melhora e estarmos melhores, estarmos não com tantos problemas, estarmos melhor posicionados na escala evolutiva, digamos assim. Isso é a nossa evolução. Isso é a nossa salvação. E quando se diz fora da caridade não há salvação, quando eu coloco a caridade como o único caminho de eu obter a salvação, em grosso modo também, que a gente já teve vários encontros só falando sobre isso, a caridade é colocada ali com você fazer o bem pelas outras pessoas.
Está claro, né? Todo mundo tem essa noção de caridade. É você fazer o bem, você ser caridoso, você ser bondoso. Pois bem, se para eu conseguir essa evolução, essa minha salvação, eu preciso fazer caridade com as outras pessoas, quem é que vai fazer caridade por mim? Sou eu. Sou eu. Então veja que quando a gente liga as duas pontas do capítulo 5 com o 15, bem-aventurados os aflitos com fora da caridade da nossa salvação. Quem é responsável pelos problemas que eu tenho? Quem é responsável por eu ter um futuro melhor? O que é que junta as duas pontas? Eu, você, cada um de nós. Então, cada um de nós é responsável pelos erros que foram cometidos e que cometemos ainda hoje, como também somos responsáveis pelo nosso futuro melhor. Então, a responsabilidade de eu atingir uma evolução, aplicar a lei do progresso a mim mesmo, é minha. Mas nós somos seres que fomos criados para viver em comunidade. Ninguém foi criado para viver no alto da montanha sozinho, sem ter contato com ninguém, não. Nós fomos criados para nos ajudar e ajudar os outros a evoluir. Então, por isso que eu disse, a nossa evolução, na hora de botar na ponta do lápis a conta, ela é uma conta individual, mas nós somos responsáveis pela evolução do todo. Então, veja que, quando a gente une a ponta da responsabilidade com a ponta da salvação, e entre eles dois, nós nos colocamos como a figura central responsável pelo nosso destino, o que eu preciso fazer para não cometer tantos erros e para ter um futuro melhor? Preciso fazer a reforma íntima. Porque através da reforma íntima, o que é a reforma íntima? É você próprio se reformar, é você próprio se melhorar. Como é que a gente vai melhorar? Deixando aos pouquinhos de lado os nossos defeitos e tentando melhorar as nossas qualidades. Isso é a reforma íntima. É a gente passar por um processo de melhora, de uma melhora moral, de a gente tentar ser uma pessoa melhor. Isso é a reforma íntima. Então, como é tratado também pela espiritualidade, é a gente lidar com o homem velho. E aí eu lembro nosso amigo Cassimiro, ele gostava muito de falar, não foi com ele que eu aprendi esse conceito de homem velho, ele gostava muito de falar dessa questão de homem velho. Porque ele dizia assim, nós temos que tratar esse homem velho que tem dentro da gente. O que é esse homem velho? Ora, se nós saímos lá daquele estado primitivo, né, como diz tudo na hora que da criação é primitivo, a lei do progresso foi agindo na gente. E hoje nós nos encontramos aqui, 1º de setembro de 2024, tentando entender uma forma de ser uma pessoa melhor, tentando entender os ensinamentos de Jesus. Significa dizer que muita coisa a gente já passou desde que a gente saiu das mãos do Criador. A gente já passou por muita coisa. E a gente já tomou decisões certas, mas a gente também já tomou decisões erradas. E essas decisões erradas, quando a gente faz elas repetidamente, existência após existência, elas vão ficando meio que fazendo parte do nosso interior. É esse homem velho que ele falava para a gente combater. São esses defeitos que se encontram dentro da gente por conta de existências anteriores em que a gente insistia naquele erro. Esse é o homem velho que a gente tem que combater. É esse ser interior nosso que ainda faz coisas erradas. A gente ainda faz coisas erradas. Não devemos nenhum de nós, na verdade, fazer um auto-julgamento, né, de ficar se martirizando, como eu sou ruim, como eu sou ruim. Não é isso. É a gente ter a consciência de que ainda fazemos coisas erradas, que ao nosso atual estágio evolutivo não era esperado nada diferente, mas que cabe a nós a tentativa de ser uma pessoa melhor. Esse é o homem velho que a gente tem que combater, que a gente tem que mudar. Vamos lembrar de mais duas perguntas do Livro dos Espíritos, a 115 e a 116. Nas respostas que a espiritualidade dá a Kardec, na 115 eles explicam o seguinte: todos os espíritos são criados, saem, né, naquela expressão que a gente pode usar, saem das mãos do Criador, são criados por Deus simples e ignorantes. Todos os espíritos.
Lembrando que ignorância não é aquela ignorância que hoje em dia se tornou uma expressão popular que é quase sinônimo de violência, né? Não, ignorância não é isso. Ignorância, no sentido que é usado, é ausência de conhecimento. Então, os espíritos são criados simples e sem nenhum conhecimento. Porque onde é que ele vai adquirir esse conhecimento e essa experiência? No dia a dia. A partir do momento que as situações forem acontecendo para ele, e no uso do seu livre-arbítrio, ele vai tomando as decisões na sua vida. Então, eles dizem, todos são criados simples e ignorantes. Agora, a depender do mau uso ou do bom uso do seu livre-arbítrio, ele vai se aproximando ou se afastando do cumprimento das leis de Deus. Aí ele conclui, ainda na 115, por isso, hoje, nós que aqui estamos, né, vocês que aqui estão, nós, eles fazendo referência a nós que aqui estamos, por isso que vocês se encontram num planeta de provas e expiações, porque o seu grau evolutivo é compatível com um planeta de provas e expiações, e que você está ali para quê? Corrigir os erros do passado e se preparar para um futuro melhor. E aí, Kardec pergunta na 116, sim, mas isso leva até onde? Qual é a resposta deles? A perfeição. Isso leva até a perfeição. Então, nós somos criados simples e ignorantes, saímos das mãos do Criador sem nenhum conhecimento, sem nada, e vamos, só com aquela sementinha do bem plantada na gente, e vamos, através do uso do nosso livre-arbítrio, adquirindo conhecimento, evoluindo intelectualmente e evoluindo moralmente, ora acertando, ora errando, para, no fim de tudo, atingirmos a perfeição. E aí, como a gente usa a palavra perfeição, perfeição às vezes pode ficar um negócio meio solto, né? Acho que por nós não sermos perfeitos, fica difícil a gente entender o que é a perfeição. Mas vamos pegar de empréstimo, que eu acho que aí é uma ideia geral que todo mundo consegue ter. Vamos pegar de empréstimo a imagem de um anjo. Né? Você já se imagina que aí todo mundo tem a ideia de que anjo é uma coisa boa, né? Que está ali para ajudar, para a prática do bem. Então vamos se imaginar como um anjo. E aí eu pergunto sinceramente, alguém aqui já se imaginou como um anjo? Eu não consigo me imaginar como um anjo. Eu me vejo bem longe de um anjo. Mas esse é o nosso fim. Imagine que está em suas mãos a caminhada para se tornar um ser perfeito. Claro que essa perfeição é aquela que é possível a nós criaturas, né? Ninguém vai se igualar à perfeição do Pai, porque isso seria impossível ter um novo Criador. Mas aquela perfeição que nos é possível alcançar está em nossas mãos. E o que é preciso fazer? Reforma íntima. Olha, fácil não é. Né? Não estou aqui para iludir ninguém e vender quimera. Fácil não é. Se fosse fácil, a gente já estava num planeta mais evoluído. Mas é o caminho que a gente tem. Você identificar um erro cometido por você, ainda que depois de cometido por você, já é um passo muito grande que você está dando para realizar a reforma íntima. Porque se você consegue perceber, meu Deus, não era para eu ter feito isso, não foi uma coisa boa que eu fiz, você já consegue afastar um pouco o orgulho e identificar uma coisa errada que você fez. Isso já é um passo gigante. Isso é um passo muito grande. Porque há uma pergunta que se faz, né? Uma afirmação que se faz, que como se reconhece o espírita? É pela tentativa de ele se melhorar. Só que a própria codificação ele diz assim, que a moral espírita não é outra senão a moral cristã. A moral cristã é a moral espírita. São a mesma coisa. Então nós podemos dizer, como nós vamos ser verdadeiramente cristãos? A partir da nossa tentativa de melhora. Não é acreditar que Jesus existe, não é acreditar, não basta acreditar, não basta ter fé. É seguir os seus ensinamentos. Acreditar, a gente acredita em tanta coisa hoje em dia que a gente recebe, não sabe nem se é verdade. E ainda passa de não, vou passar, vai que é verdade, eu já estou ajudando as pessoas. A gente não sabe nem se aquilo é verdade. Então não basta ter fé, não basta acreditar em Jesus. Tem que, ao menos, tentar pôr em prática os seus ensinamentos. E aí, quando tem, por exemplo, né, lá, o que Jesus nos disse, nós temos que amar o nosso inimigo. Geralmente, quando a gente tem algum encontro com amigos, né, uma relação de amizade, geralmente, né, a grande maioria, pelo menos que eu conheço, é assim, é para comer. Vamos marcar um café, a gente come para encontrar, né, aproximar as pessoas, encontrar os amigos. Então, quando ele diz, ama o seu inimigo, o
hoje nós não estamos num grau evolutivo que nós vamos ligar para ele e vamos tomar um café juntos amanhã. Não, a gente não consegue fazer isso. Mas a gente pode tentar fazer o que está ao nosso alcance. Não alimentar sentimento de vingança, não desejar o mal, não ficar satisfeito quando algum mal acontece àquele que você tem como seu inimigo. Isso a gente já consegue fazer. Então veja que essa reforma íntima, ela começa nas nossas tentativas. É tentando que você começa a se melhorar. E aí você pode dizer o seguinte: ora, mas não tem mais tempo. Não tenho mais tempo disso. Primeiro, ninguém tem bola de cristal para saber quanto tempo a gente ainda vai ficar aqui encarnado. Segundo, vamos lembrar que nós somos seres eternos, imortais. A gente não vai morrer. Nosso corpo vai, a gente enquanto espírito não. Então não tem essa, o espírito adora dizer isso: não, olha, esse defeito eu não consigo não, deixa para a próxima encarnação. E você sabe que isso é um defeito, por que você vai deixar para outra encarnação? Tem que agora se tornar uma pessoa melhor, até porque outra encarnação não é um jogo de videogame, é outra vida que você vai ter, não. A vida, ela continua. Se você não tentar se melhorar agora, você vai continuar cometendo o mesmo erro e vai continuar acumulando dívidas. Então vamos tentar nos melhorar agora. Assim como tem lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, do obreiro preguiçoso, do trabalhador preguiçoso. Não se preocupe, todos os dias um novo sol nasce e é uma nova oportunidade de você tentar fazer uma coisa diferente. Então não vamos deixar para lá, não vamos deixar para depois essa reforma íntima. Lembrando sempre que a gente não pode fazer com que o passado nos deixe amarrado lá atrás. Quando se diz assim, não, errou, esqueça o passado. Não é amnésia, não é você simplesmente esquecer o que aconteceu. Né? A gente não tem esse controle no cérebro de estar apagando coisas que aconteceram. Isso nem seria bom. Quando se diz esqueça o passado, não se machuque tanto com o passado. Não fique preso naquele passado. Os nossos erros cometidos, eles servem para a gente aprender, tentar corrigir, se ainda tiver ao nosso alcance, e procurar não errar mais. Foi assim que Jesus disse à adúltera quando levaram até ele, querendo atirar pedras nela. Foi assim que ele disse: cadê teus acusadores? Eu não vou te julgar. Só continua e não peques mais. Ou seja, ele estava dizendo para ela fazer um novo fim dali para frente. Porque um novo começo não tinha como ela fazer. Né? Tem aquela mensagem de Chico que é muito difundida. E assim, como toda boa coisa de internet, é dito que é Chico, eu nem sei se é de Chico, mas a mensagem é boa. Que diz assim: não se pode voltar e fazer um novo início, mas você pode sempre estar construindo um novo fim. Então é isso a reforma íntima. Vamos aprender com nossos erros, mas não vamos nos maltratar por conta dos nossos erros. Vamos só tentar corrigi-los, se ainda estiver ao nosso alcance, e não errar dali para frente. Pois bem, mas e isso no dia a dia? Como é que a gente faz isso? Nós precisamos ter cuidado de que as coisas vão acontecer na vida da gente. A gente não pode esperar no momento certo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Não, eu quero fazer a reforma íntima. Eu quero tratar o meu orgulho. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu quero tratar mais esse meu orgulho. Vou esperar a próxima oportunidade que eu tiver de ser orgulhoso para ver se eu vou ser orgulhoso ou não. Mas não é assim que vai funcionar. É no dia a dia, nas pequenas coisas que acontecem com a gente, que a gente vai provar se é orgulhoso ou não é orgulhoso. Ou vai ter a oportunidade de tentar não ser orgulhoso. Alguém lhe critica. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém. Uns podem se incomodar mais, outros menos, mas dizer assim: nossa, eu adoro receber uma crítica, é tão bom, isso evolui tanto. Eu não conheço ninguém que seja assim. Né? Nem os conheço. Não estou julgando aqui ninguém, não. Mas das que eu conheço, a ponto de ser íntimo nesse ponto, ninguém gosta de ser criticado. Só que uma crítica que você recebe é uma oportunidade de evoluir. Por que é uma oportunidade de evoluir? Primeiro você vai exercer a paciência, porque ao momento de ser criticado, não reage. Não reage. Porque quando a gente é criticado, mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade. O que a gente costuma fazer? Ou agredir quem está lhe fazendo a crítica, ou tentar se justificar, ou desqualificá-lo. Quem é fulano para estar falando isso de mim, ele que faz isso aí? Né? Você muda o foco, que é agredir o outro. Só que é uma oportunidade de você exercer a paciência. Não responda na hora a crítica. Pare, engula os sapos, como se costuma dizer,
vai refletir. Se na sua reflexão, tentando manter a calma, se na sua reflexão você diz, é verdade, ainda que a forma não tenha sido a melhor daquilo chegar até mim, é verdade. Eu sou um pouco assim mesmo, como a pessoa disse. Você aprendeu com aquela crítica e é uma oportunidade que você tem de tentar se melhorar ou tentar controlar mais aquilo que você foi criticado, né, dali para frente. Mas se depois dessa reflexão toda, você disser, não, foi injusto, eu acho que eu não merecia aquela crítica, você aprendeu alguma coisa? Aprendeu no mínimo a ter paciência. E vamos lembrar que paciência também é caridade. Então a gente volta para o mesmo ponto. Você vai estar praticando a reforma íntima, não é uma coisa simples do dia a dia. Mas não é só isso, não. Não sei se eu já contei essa história aqui a vocês, mas vou relembrá-la porque ela tem a ver com a reforma íntima. Eu morava em Recife e toda terça-feira tinha promoção de fruta e verdura no mercado próximo à minha casa. E, obviamente, eu ia fazer na terça-feira, né, para economizar a questão do preço. Só que também, obviamente, eu não era a única pessoa que tinha essa brilhante ideia, né? Todo mundo da redondeza ia na terça-feira porque era a oportunidade de comprar as coisas com preço mais barato. Eu sou uma pessoa muito rápida, muito ágil, assim, meio agoniada, né? Isso não é uma qualidade que eu estou falando, não. Mas é uma constatação. Eu sou uma pessoa meio agoniada. Então, rapidamente eu fazia a minha feira. Rapidamente. Só que quando eu ia para o caixa, eu não tinha um caixa à minha disposição. Eram filas enormes para pagar a feira, porque todo mundo tinha ido aproveitar a promoção. Todas as vezes eu me irritava. Todas as vezes. O que é que você pensa? Estou perdendo tempo, não estou fazendo nada, e isso e aquilo, eu já podia estar fazendo isso, já podia estar em tal lugar, não sei o quê. Todas as vezes. Até que um dia, se a gente estuda, lê, um dia o conhecimento entra aí, você tenta pôr em prática. Eu já tinha pego a fila, já estava começando a ficar irritado, mas aí eu pensei, eu estou sendo injusto. Por quê? Ainda que seja dia de promoção, uma feira de mercado sempre é mais cara do que uma feira de rua. Então, eu trabalho, eu tenho dinheiro para fazer uma feira em mercado, eu estou levando comida para minha casa, eu estou reclamando porque eu vou passar 40 minutos que seja numa fila, mas eu tenho condições de comprar, de comer e de estar aqui. Né? Então, eu estou sendo muito injusto reclamando por conta de 40 minutos. Quantas pessoas não queriam passar 4 horas lá, mas conseguir levar a comida que eu estava levando para casa? Então, a partir desse momento, eu tentei, e até hoje eu ainda tento, não me irritar com filas no mercado. Porque, além de tudo, não vai resolver nada e você ainda vai estar impregnando toda a sua compra de maus fluidos, porque você está com maus pensamentos. Se você está irritado, você não está iluminado, não. Você baixou a sua vibração. Então, veja que é nessas pequenas coisas que a gente começa a fazer a reforma íntima. Ninguém faz a reforma íntima, vou esperar o meu orgulho ser testado. Você fica esperando. Aí chega alguém aqui falar com você e você trata bem mal. Era a oportunidade que você tinha para deixar o orgulho de lado e ser mais humilde atendendo as pessoas. Mas porque você fica esperando ter um grande acontecimento ou que alguém vai lá avisar, olha, é a hora, para ficar aí a humildade. Não é assim que as coisas vão funcionar. Então, a reforma íntima vai acontecer nessas pequenas coisas do dia a dia. São as pequenas coisas que você para, reflete e tenta fazer um pouco diferente. Eu me irrito muito no trânsito, eu perco muita paciência no trânsito aqui em Caruaru. Se eu ando todo dia de carro, todos os dias eu tenho a oportunidade de praticar a reforma íntima. Se eu estou aproveitando ou não, aí a responsabilidade ela vai ser minha. Mas a oportunidade de praticar a paciência eu tenho todos os dias dirigindo em Caruaru. Então veja que são umas pequenas coisas, é no nosso dia a dia que a gente vai praticando essa reforma íntima. Lembrando que essa mudança ela é de dentro para fora, ela vem de você, ela não vem de um espaço físico. Vou tentar praticar a reforma íntima e ser uma pessoa melhor no centro, porque aqui todo mundo se trata como irmão, é mais fácil. É irmão para cá, irmão para lá, mas lá no trabalho todo mundo querendo se engolir lá, é muito difícil. Lá vai ser o último lugar que eu vou tentar fazer a reforma íntima. Mas não é no lugar físico que você vai fazer a reforma íntima, é dentro de você que você tem que fazer a reforma íntima. Porque é lá fora, seja aqui, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na sua escola, no seu estudo, que você vai ser testado se você está tentando fazer a reforma íntima ou não. Então, qual é o papel da reforma íntima na senda do progresso? É o papel de personagem principal. Para a gente conseguir evoluir
para a gente ajudar o todo a evoluir, para a gente não virar personagem de livros e lados da terra, nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Então, ontem não pode ter sido, amanhã ou daqui a 15 dias não será. É hoje que nós temos a obrigação de fazer a nossa reforma íntima. Boa tarde e muita paz. Muito bem, meus irmãos. É isso aí, né? É por isso que a gente tem que ter cuidado para pedir paciência a Deus, né? Deus me dê paciência. Pode ser que ele bote um monte de oportunidade aí para gente testar, né? Que só consegue adquirir realmente na luta. Muito bem, obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Zé Neto, né? Trouxe esse tema aí de uma forma bem leve e bem compreensível para a gente entender todo esse processo que acontece dentro da gente, né? Nenhum de nós escapa, e graças a Deus que não, porque é sinal de que todos nós vamos alcançar a perfeição. Hoje, temos alguns avisos para dar, para a gente encerrar nosso trabalho na tarde de hoje. Nós temos o passe, quem quiser tomar o passe é só aguardar sentado, daqui a pouco a gente chama. Esse mês é um mês com 5 domingos, né? Então semana que vem tem o nosso irmão Marcos Farias, da Casa Chico Xavier, vai tratar do tema No Oceano Seguro do Evangelho Edifício. Certo? Nós fizemos o nosso bazar, está com 2 semanas, em benefício das gestantes, né? As mães são atendidas no nosso projeto Anima de Mães, mas continua aí o convite, né? Quem está escutando também nas redes sociais, com as doações, né? Se quiser fazer as doações de roupas, de outros utensílios, né? De sapatos, coisas assim, em bom estado, né? E a gente está fazendo o bazar, e tudo que se arrecada do bazar que reverte para essas mães. Agora a menina está com uma das mães que já foi atendida, mas a banheira dela, ela dando banho na filha, a banheira caiu. Cheia d'água, aí rachou a banheira todinha. Vamos providenciar uma outra banheira para ajudar. E assim a gente vai fazendo esse trabalho. Quem quiser colocar o seu nome para vibração, nosso livro está ali fora, procura o nosso Motacis, que é o evento, tá bom? E vamos encerrando a nossa palestra de hoje, lembrando que o nosso estudo, hoje não teremos, na semana que vem, ele é quinzenal, tá? É o estudo do Evangelho de Marcos na visão de Emmanuel, tá bom? Então vamos agora fazer a nossa prece. Nosso irmão Wagner pode fazer? Esse sentimento de amor, essa ligação de paz, depois desse ensinamento valioso que o irmão Zé Neto nos trouxe hoje, que nós possamos pedir ao Mestre Jesus muito discernimento, força e sabedoria para aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho e por onde caminharmos. Que o Pai continue iluminando a todos nós nesse dia e nessa semana que se inicia. Gratidão, meu Pai, assim seja. Muito bem. Sendo assim, pedimos permissão a Jesus para encerrar essa primeira parte do nosso trabalho. Muita paz para todos.